Oi, gente, tudo bom? Professor Eric falando aqui. Nesse último bimestre, quarto bimestre do primeiro ano, a gente vai focar os nossos estudos em torno da temática cara à sociologia, né? Que é a questão da desigualdade. A sociologia nasce para entender um pouquinho os fenômenos produzidos pela Revolução Industrial, inclusive os fenômenos de desigualdade. Então, é um tema muito amplo e emblemático nos estudos sociológicos. Então a gente vai girar em torno dessa questão aqui, né? O que nos desiguala enquanto humanos, diferenciar esses dois termos, que é a ideia da diferença e da desigualdade social, né? Então, comparar um pouquinho o que é o ser diferente, o que é o ser desigual, as formas das desigualdades. A gente vai se debruçar em três formas, que são as que têm mais peso socialmente, formas clássicas aí, né, de desigualdade, que são a desigualdade de classe, a desigualdade racial e a de gênero. Tá? Então a gente vai se debruçar nessas três e entender um pouquinho como elas se reproduzem socialmente, como se reproduzem esses tipos de desigualdade. Então é isso. Eu espero que vocês gostem, que vocês aproveitem esses estudos. Que nem eu falei, é um tema amplo, um tema super complexo, é um tema que gera muito material para se pensar. A gente está aqui na escola básica, a gente vai passar por ele aí nesse final de curso no primeiro ano. Ok? Vamos lá. Então, conforme eu falei, vamos iniciar aqui entendendo um pouquinho a distinção dessas duas palavras, diferença e desigualdade, de modo que a gente entende por diferente, né, tudo que a própria palavra é muito direta nesse sentido, que se difere parcial ou totalmente uma coisa de outra, né, que não é semelhante, igual ou idêntico, é a ideia do distinto. Então, a ideia de diferença é aquilo que se apresenta, né, que se aparenta, né, notoriamente, enquanto algo que distingue de outra em seu comparativo. Por outro lado, a ideia de desigualdade, de desigual, remete à ideia de que valores não são dados de maneira igual para as coisas. Então, a desigualdade vai se manifestar na medida em que as coisas não possuem o mesmo valor, tá? Que não usufruem das mesmas capacidades ou vantagens. Então, elas passam a ser valorizadas de maneiras distintas. Isso promove, isso gera o que a gente entende por desigualdade. Então, ser diferente é a mesma coisa do que ser desigual? De fato, não, né? Se nós pensarmos, por exemplo, nas letras do alfabeto, o que torna as letras do alfabeto diferentes? Os sons que elas produzem, a forma que elas são escritas, né? A sua grafia, o estilo que você pode fazer a grafia. Então, existem algumas características que vão diferenciar uma letra da outra. Então, isso é a ideia da diferença, o jeito que as coisas se expressam, se manifestam, se apresentam, né, aos nossos olhos, aos nossos sentidos. Então, no caso, se nós temos A e B, e isso representaria a diferença de letras diferentes, se nós colocássemos aqui no caso A igual a 5 e B é igual a 3, por exemplo, lembrando até da matemática aí, o que a gente tem nesse caso? A gente vai ter a atribuição de valores, né? E no caso, valores diferentes. Então, se eu estou dando um valor a A e um valor a B, de modo que esses valores são diferentes, aí eu estou colocando A e B em pé de desigualdade. Então, desigualdade nesse sentido vem para dar valores diferentes às coisas. Tá? Então, nesse exemplo aqui, que lembra bastante, que nem eu falei, a matemática, a gente consegue visualizar como coisas que são aparentemente, num primeiro momento, diferentes, podem se tornar desiguais. Por outro lado, se nós colocássemos A igual a 5 e B igual a 5, o que está acontecendo? A gente está atribuindo valores iguais para ambas as representações aqui, né, de letra no caso.
Então, nesse sentido, a gente está deixando A e B em pé de igualdade. Estou dando o mesmo valor para essas duas letras, para essas duas representações. Então, eles continuam diferentes, mas se encontram em igualdade quando os valores atribuídos a elas são iguais. Bom, vamos pensar então nos seres humanos, né? Os seres humanos, enquanto nosso objeto de estudo aí na sociologia, seres humanos em grupo, né? Não isoladamente, eles são um grande elemento para a gente refletir. Se nós formos pensar nos seres humanos desse ponto de vista, eles são diferentes, né? Como essa imagem aqui pode representar, mas eles são iguais, ou seja, é dado aos seres humanos valores iguais, ou eles são valorizados de maneiras distintas, né? Como e quais valores são atribuídos aos seres humanos de modo a torná-los desiguais? Como? Quais valores? Essa é a questão.